sentir essas energias benfazejas do nosso Pai derrama sobre todos nós. Sentir a presença de Jesus, dos benfeitores amigos, de Mãe Maria, trazendo a cada um aquelas energias, a força, a coragem de que estejam necessitando. Que as bênçãos deste local possam se fazer sobre todos, possam se expandir sobre toda esta ilha, sobre toda a nossa cidade, trazendo muita paz a todos nós. Que assim seja. Bom, a palestra da noite, o tema é Jesus voltará. Vamos respondendo aí dentro de nós o que a gente acha, né? E aí a gente vai desenvolvendo aqui. Bom, então, segundo os nossos amigos evangélicos, né, os protestantes, Jesus vai ter uma segunda vinda. Além da que ele teve, ele vai ter uma segunda vinda. Que seria, vai voltar com os seus anjos, né? Vai com trombetas, vão se reunir então na extremidade de um lado ao outro da terra, que é como eles pensam, e aí os salvos subirão com o Senhor para o reino celeste e estarão para sempre com ele. Os salvos entendem aqueles que tiverem feito bem, que tiverem agido de acordo com o Evangelho, né? E para os nossos irmãos católicos, Jesus veio nessa primeira vez. É como se ele voltasse de uma forma intermediária, quando as pessoas passam pelos sacramentos, que eles chamam, né? Que aí é o batizado, é a primeira comunhão. Aí é como se Jesus estivesse voltando novamente. E aí, depois disso, tem a última vinda, que aí seria na hora do juízo final, como eles pensam, né? Que aí teria aquele momento em que as pessoas seriam julgadas, e aí ou iriam para o lado do Senhor, ou não, né? Ou seriam condenadas, vamos dizer assim, no inferno. Isso não teria um tempo para acontecer, não teria um tempo determinado. Para nós, que já professamos, né, a fé espírita, comecei fazendo a pergunta, né? Jesus voltará? E aí eu faço uma outra pergunta. Será que ele precisa voltar? Será que quem nunca foi, volta? Na realidade, não é ele que precisa voltar, porque ele nunca foi. Ele sempre esteve presente conosco. Né? Ele esteve um tempo na carne, mas em espírito ele sempre esteve presente conosco. E se nós, vamos dizer assim, estamos conseguindo sair do buraco negro, como diz, é exatamente por isso, porque ele está sempre conosco. Agora, nós fechamos a nossa porta para ele. Né? Assim como em Cafarnaum, quando eles andavam, eles às vezes batiam na porta das pessoas para pedir abrigo, para pedir pousada, para pedir comida, nós fomos aqueles que fechamos a porta e dissemos, não te damos essa pousada. Aqui tu não entra. Né? E agora, então, o que precisamos fazer para que ele volte para a nossa vida? Precisamos abrir essa porta novamente. Né? Só que, porque a gente passou muito tempo empurrando ela contra, ela vai demorar um pouquinho para abrir. A gente vai ter que fazer um esforço para que essa porta desintegre, vamos dizer assim, né? E que ela possa novamente permitir que Jesus entre na nossa casa. A nova manjedoura de Jesus, ou seja, esse renascimento de Jesus, ele vai ter que ser dentro do nosso coração. E isso aí já nos mostra que é uma coisa que vai acontecer para cada um a seu tempo. Né? Porque cada um de nós está num degrau de evolução. Estamos já caminhando, já estamos despertos, né? Mas cada um de nós está tendo um maior ou menor aprendizado ou aproveitamento dentro dessa caminhada. Então, para cada um de nós, essa volta está sendo mais rápida ou mais demorada. Né?
Jesus fica lá como se fosse esperando por cada um de nós como filhos pródigos, mesmo irmãos pródigos na realidade, né? Ele não veio para nos salvar, como se fala, só que nós, na nossa malemolência, a gente tem preguiça um pouquinho, né? A gente fica achando que é melhor que ele volte para nos salvar de novo, né? Para que a gente não tenha que fazer o esforço. E nós realmente achamos sempre que é melhor que o outro faça esforço por nós. É que nem um filho que acha que a mãe tem que arrumar a cama dele, tem que arrumar o quarto, tem que fazer a comida, e ele vai crescendo e acha que ele não vai precisar nunca participar e ajudar, né? De preferência que a mãe faça os temas para ele, mas será que esse filho, que a mãe fizer os temas, vai aprender? Não vai, né? Porque não é ele que está aprendendo. Aquele filho que nunca teve que arrumar uma cama, que nunca teve que preparar uma comida, não aprendeu isso, quando ele estiver grande, né, for ter que ter a sua casa, ele não vai saber fazer. Então é exatamente porque Jesus é amoroso conosco, né? Ele já tem Deus dentro do coração dele, Deus é amor, então ele também é amor, né? Ele veio fazer o quê? Não nos salvar na cruz, não foi redimir os nossos pecados, porque os nossos pecados, chamando aqui os nossos erros, os nossos desvios, só nós mesmos podemos redimir, a cada um segundo as suas obras, né? Não é segundo a obra do outro. Então não seria justo que ele, que nos ensinou isso, cada um segundo as suas obras, fosse, vamos dizer assim, limpar as obras dos outros, ou construir as obras dos outros, né? O que ele veio fazer? Ele veio sim nos redimir de alguma forma, ele veio nos auxiliar, mas nos mostrando o caminho, né? Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque é nisso, ele está nos mostrando o caminho. Qual é o caminho? O caminho é o Evangelho, né? Que a gente estava vendo aqui nas orações antes. E ali no Evangelho tem toda a condução para a nossa vida. Ali fala de amor, fala de fraternidade, fala de caridade, né? O Evangelho, ele é esse caminho para que a gente possa seguir. São as pegadas que Jesus nos deixou marcadas para que a gente possa encontrar o caminho. Então, na realidade, Jesus não voltará, ele já está. E se ele voltasse, como os nossos irmãos acreditam, vamos combinar, não vou mais pregar na cruz, porque não se usa mais isso, né? Mas provavelmente eu cancelar ele na internet e eu, sei lá, falar um monte de coisa ruim, não é? Era isso que ia acontecer. Eu dizer que era louco, que era o que ia acontecer. Por quê? Porque nós ainda somos crianças espirituais, a gente ainda não conseguiu desenvolver totalmente os nossos potenciais de luz, né? Estamos a caminho. E é isso, então, que a gente precisa ter essa consciência, né? Nós precisamos fazer o quê? Lapidar os nossos sentimentos. É aí que nós vamos reencontrar Jesus, dentro de nós. Essa volta dele agora tem que ser nessa descoberta. Porque assim, não adianta a gente querer, olha no espelho e ver uma imagem que não gosta, né? Porque quando a gente começa a fazer um autoconhecimento, a gente normalmente não gosta muito daquilo que a gente está vendo. Por quê? Porque a gente começa a enxergar as nossas dificuldades, os nossos erros, como disse o nosso irmão, aquilo que a gente ainda não consegue fazer, a gente já sabe, já gostaria, mas ainda não consegue botar totalmente na prática, né? É o pensamento que a gente gostaria que já fosse de luz, que já fosse só de harmonia para com o outro, mas se alguém faz alguma coisa que a gente não quer, a gente às vezes até dá uma risadinha, mas lá dentro já pensa, pô, mas esse cara, né, já dá uma fechada ali no trânsito, a gente não
não diz, olha, não, vai em paz, né? A gente já pensa, pô, mas por que esse cara me fechou, né? Então, a gente ainda tem essas coisas que a gente precisa corrigir, né? E quando a gente começa a olhar isso no espelho, né, das nossas reflexões, isso não é muito bom. Só que adianta a gente limpar o espelho, achar que é o espelho que está sujo, que o espelho que está errado. Não, o espelho só está nos refletindo, né? Então, o que nós precisamos fazer se a gente quer enxergar nesse espelho a nossa imagem ao lado de Jesus? Nós vamos precisar nos tornar, vamos dizer assim, capazes de estar ao lado dele. E como que nós vamos fazer isso? É desenvolvendo as nossas capacidades de luz, desenvolvendo o perdão. É mais fácil falar do que fazer, mas a gente tem que começar por algum lugar. Então, quando alguém fizer alguma coisa que a gente não gosta, pode que o primeiro pensamento seja ruim, né? Seja de, puxa vida, mas vamos começar, já que a gente está pensando aqui, que a gente quer que a imagem de Jesus esteja refletida conosco no espelho, que ele volte na manjedoura do nosso coração, né? Vamos, puxa, pensei mal, mas eu sei que ele não está fazendo, vamos dizer assim, por gosto, no sentido de que ele está fazendo porque ele ainda não tem maturidade para fazer diferente. Ele ainda não compreende que o mal que eu faço para o outro, na realidade eu estou fazendo é para mim mesmo, né? Porque o outro, de repente, se ele conseguir perdoar, ele segue o caminho dele. Agora eu vou ficar preso naquilo, porque a minha consciência vai guardar a nossa consciência como um grande computador. Aquilo que a gente escrever vai ficar registrado, né? Então, tudo de bom que a gente escrever vai ficar registrado ali. Mas tudo de ruim que a gente fizer também. Só que aquilo que é de bom vai nos vir como força, como coragem, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. E o que é de ruim vai vir como peso, aí a gente vai precisar nos libertar daquilo, né? Para então a gente poder refletir essa imagem bonita que nós estamos querendo, né? Para arrumar o mundo, que é o que a gente quer também, né? A gente diz, esse mundo está perdido, Jesus tinha que voltar para que esse mundo se consertasse. Será? Não. Porque para que esse mundo se conserte, o que nós precisamos é nos modificar. Só no momento em que cada um de nós tiver consciência e agir no bem, cada um de nós tiver consciência e não fizer as coisas erradas, né? Não prejudicar o próximo. Porque não adianta, a gente diz, vamos agir no bem. O que é bem? Aí a gente diz, bem é a ausência de mal. Bem é a ausência de mal. Mas o que é mal? Aí nós pensamos, mal é fazer o mal para o outro, é odiar, é matar, é roubar. Né? Mas mal não é só isso. Mal é a maledicência. Então é aquela pequena fofoquinha que eu faço com a minha vizinha que eu acho que não vai ter nada. No entanto, às vezes aquilo pode prejudicar muito uma pessoa. Né? Aquilo pode entristecer muito alguém se chegar lá. Mal é a gente podendo não levar esperança para alguém que seja desanimado. A gente, né, passa às vezes assim e pensa, fulano está vindo lá, ele está com uma cara tão triste, acho que eu vou dar uma desviada por aqui para não ter que me encontrar com ele. Isso é um mal também. Se eu estou vendo que ele está triste, talvez ele esteja precisando de uma palavra de conforto ou de uma palavra de força, e aquela minha atitude de me desviar para não me incomodar, né, termina sendo um mal. Porque eu poderia, nesse caso, eu não fiz o bem que eu poderia. Eu não fiz mal para ele, mas eu não fiz o bem que eu poderia. Isso também é mal. Né? A gente não entende como sendo, mas isso também é mal. A alegria que eu não ajudo o outro a ter, também é um mal. E hoje é um grande mal, porque a gente vê as pessoas ficando
cada vez mais tristes, deprimidas, né? Olhando para baixo, quando o céu é azul, né? O sol está lá em cima, mas a pessoa está olhando para baixo, está ficando tudo pesado, né? Então, a gente levar alegria para o outro é um bem, né? A gente dizer para o outro que ele tem força para vencer as dificuldades dele é um bem. E a gente às vezes não faz isso. A gente passa ao lado disso. Então, isso tudo é ter Jesus junto conosco. Por quê? Porque ele disse: a cada um dos pequeninos, a quem ajudares, a quem fizeres o bem, aí eu estarei. Né? A mim tu estarás fazendo bem. Então, no momento em que a gente auxilia e ajuda o outro, Jesus está voltando para a nossa vida. Ele disse que aí ele estaria. Né? Isso é uma volta de Jesus. Então, assim, nós que estamos tendo essa bênção, essa possibilidade, acho que já está nessa doutrina, que nos mostra que a vida não começa e não termina, né, em uma vida só, que a gente está vivendo experiências, aprendizados, é muito importante que a gente comece a se dar conta de desenvolver isso no nosso dia a dia. Jesus disse também que ele mandaria o Consolador prometido, que viria o Espírito de verdade e traria novamente os seus ensinamentos. Né? Então, quando a gente vê que Kardec fez toda essa computação, né, dos livros espíritas, que Kardec estudou, que Kardec observou, que Kardec fez toda essa coisa, ele trouxe o quê? O Espírito de verdade. Eu não lembro se é no livro dos Espíritos ou se é no Evangelho mesmo que ele fala isso, né? Que ali era o Espírito de verdade, que estava, o Espírito da verdade, né? Que estava se manifestando. Então, assim, ó, a gente vê que ali é uma volta de Jesus. Por quê? Porque está recondensando todos os ensinamentos dele de uma forma clara, de uma forma que ninguém pode dizer: ah, não entendi isso. Porque eu vou confessar, muitas vezes eu li a Bíblia normal, não entendi nada escrito ali. Tem outras pessoas que leem e entendem, mas para mim, principalmente quando eu era mais jovem, não entendia. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pega e está ali de uma forma clara. A gente não pode dizer: ah, não entendi isso, porque aqui ele a linguagem dele é muito clara. Né? Ele fala de uma forma que nenhum de nós pode dizer que não entendeu. Pode não ser letrado, pode não ser intelectual, mas todos nós temos a capacidade de entender aquilo que está escrito no Evangelho. E isso é Jesus voltando para nós de uma forma clara, de uma forma que a gente não se perca. Né? E isso aí, então, é outra volta de Jesus dentro da nossa visão. Né? E esse Espírito de verdade, então, ele vem nos dizer exatamente isso, que nós precisamos ter autorresponsabilidade na nossa vida. O que é autorresponsabilidade? É entender que eu sou 100% responsável pelas minhas ações, não é pela ação do outro. É por isso que diz: não cuide do outro, deixa que o outro cuide de si mesmo. Né? Cuida de ti, presta atenção nas tuas coisas, na tua vida. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a se tornar responsável pelas nossas escolhas e pelas nossas ações. Eu vi que ali está escrito: entrego, confio, aceito e agradeço. Né? Isso é uma das coisas que tem uma técnica chamada Ho'oponopono, que é lá dos havaianos, né? De muito tempo atrás. E que antes ficava só com aqueles, vamos dizer assim, os escolhidos, aqueles que
dia não, ela foi trazida ao nosso conhecimento. Por quê? Porque está na hora da gente saber que a verdade ela vem de muitos lados, né? E que muitas vezes ela ficou mascarada porque nós não conseguimos mais entender, né? E lá nessa técnica do Ho'oponopono, eles também dizem isso. As pessoas são 100% responsáveis pelas suas ações, né? Então a gente vê que as coisas, e não é só nessa técnica, é em várias coisas que estão chegando, tudo está caminhando para que a gente tenha realmente essa responsabilidade nas nossas ações. Jesus só volta para a nossa vida no momento em que a gente abre a porta, em que a gente, do nosso coração, né? Mas não adianta só abrir a porta do coração e deixar ele entrar, se nós não agirmos, não trouxermos para a ação todos os aprendizados que nós estamos tendo, né? Se nós não trouxermos para a ação, é como se a gente tivesse só a imagem de Jesus, mas não tivesse realmente ele na nossa vida. A gente só vai ter ele caminhando ao nosso lado, vivo, vamos dizer assim, né? Fora dessa cruz, se a gente colocar tudo que a gente está aprendendo aqui na ação. Então a ação é isso, é a ação do bem. Não precisa, a gente não precisa se dizer espírita, não precisa se dizer católico, a gente pode se dizer até que é ateu, se nós estivermos agindo segundo os ensinamentos, segundo todo esse bem, vamos dizer assim. Meu pai, por exemplo, era uma pessoa, ele se dizia ateu, ele dizia que ele não acreditava em Deus e em Jesus. No entanto, era uma pessoa que exercia o Evangelho na vida dele. Então, não precisava ter um título, né? Não precisava se dizer isso ou aquilo. Porque muita gente, como os fariseus, né, vai aos templos, ou vai ao centro espírita, ou vai a qualquer lugar, né? Mas aquilo é só, parece que dá boca para fora, né? É só para inglês ver, fica só na fachada. Isso não adianta. A pessoa pode ir todos os dias no centro espírita, fazer o evangelho no lar todos os dias. Se ela não praticar, se ela não colocar na ação, está perdido. E é pior ainda, porque diz que mais vai ser cobrado, né, daquele que mais sabe. Então nós já sabemos, nós não podemos dizer, não, eu não sabia, né? Então no momento em que a gente passa a saber, a gente pode querer fechar os olhos, fazer que nem um macaquinho, né? Não vejo, não escuto, não falo, mas já está ali. E aí a nossa consciência depois vai nos cobrar, vai dizer, puxa vida, tu teve todas as oportunidades, não quis. Aí o que acontece? Nós sempre crescemos, ou pelo amor, ou pela dor, né? Se a gente não aceita crescer pelo amor, aí vem a dor, porque a dor aí ela nos dá um sacode, né? E o que é a dor? A dor é uma dificuldade que a gente tem com um filho, um marido, uma dificuldade financeira, né? A dor é uma doença que pode chegar, a dor é uma incompreensão, que às vezes as pessoas têm, a dor é a solidão. Então, isso aí vai nos dar a sacudida para que a gente desperte. Só que se a gente passar, que pode ser pelo amor, nós não vamos estar sendo mais espertos, né? Em não trazer dor para a gente, em buscar, vamos dizer assim, crescer pelo amor. Olha lá, nós temos grandes exemplos aqui perto da gente, né? Gandhi, todo mundo já deve ter escutado falar, né? Ele fez uma transformação na Índia, pacificamente, né? Sem brigar, sem nada. Mandela, olha só, o apartheid na África era uma coisa horrível, segregava as pessoas de cor, né? Só os brancos tinham direitos, uma coisa horrorosa. Se a gente pensar, está aqui, bem pertinho, né? Todos nós já ouvimos falar sobre isso. No entanto, Mandela ficou preso não sei quantos anos, porque ele era um pacifista, mas ele falava, né?
preso não sei quantos anos. Eu me imagino uma situação dessa, espírita, conhecendo tudo que eu conheço, eu não sei, eu acho que eu ia ficar meio revoltada, não é? Poxa, por uma forma injusta, preso não sei quantos anos, injustamente. No entanto, o que ele fez quando ele saiu da prisão? Ele se tornou presidente da África, e que aí todo mundo pensou, né? Agora ele vai botar só para o lado dos negros, né? Ele disse, não, eu não governo para brancos, eu governo um país, uma nação, e todos nós somos iguais. E na vingança nada se consegue, só se constrói no amor. Olha só, isso é Jesus falando, é ou não é? É Jesus de volta, na ação de um homem que teve a coragem de ser pacífico, o que é muito difícil. A gente dar a outra face, como Jesus disse, é muito mais difícil, é muito mais corajoso do que a gente revidar. Né? Revidar vem no impulso. Ser pacífico, a gente tem que trabalhar dentro de nós. E esse trabalho não acontece do dia para a noite. A maioria de nós não nasce assim pacífico. Isso vai sendo trabalhado ao longo das encarnações. Porque vamos combinar, né? A gente vai fazendo a nossa evolução, a gente vem lá do reino animal, a gente vem de uma forma onde a gente teve que usar violência, e muitos de nós guardou isso lá dentro de si. Outros conseguiram mais fácil se liberar. Né? Mas muitos de nós ainda têm essa violência lá dentro. Né? Isso. Como que a gente vai fazer para acalmar isso? Só trabalhando em muitas encarnações, para que a gente possa chegar no momento em que a paz já reine de uma forma tão grande que nada nos importe. Ninguém possa nos tirar do sério, como diz, né? Ninguém, a gente não tenha mais o calcanhar de Aquiles, que é aquele pontinho assim que quando pega, nossa. E aqueles, vamos dizer assim, que estão vindo conosco nossas experiências e que de repente não são tão nossos amigos assim, porque nós talvez não tenhamos sido deles também, né? Eles sabem exatamente onde é o nosso calcanhar de Aquiles. E é aí que eles vão nos pegar. E foi por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Orai e vigiai porque se nós não estivermos vigilantes, a gente leva o tombo. E aí eu estava escutando uma palestra do Haroldo, até que ele estava falando sobre a influência dos espíritos na nossa vida. E ele fez um comentário que eu fiquei assim, eu sabia que isso existia, né? Que é muito mais, já está lá no Evangelho, muito mais do que nós pensamos, foi a resposta que o Espírito deu. Mas ele disse que nós, dos nossos pensamentos, que o pensamento é que começa tudo, né? Dos nossos pensamentos, na realidade, só 20% são nossos. Gente, 20% é muito pouco. Né? Então, nós temos que nos tornar conscientes disso, que é só 20%, para nós estarmos atentos aos nossos pensamentos e fazer com que isso cresça e passe a ser 100%. Porque nós só vamos ser donos de nós mesmos no momento em que nós tivermos 100% do controle dos nossos pensamentos, do controle das nossas ações. Né? E não é controle assim, eu tenho que fazer, não, aquilo já está tão introjetado dentro de nós, já está tão interiorizado, a gente já tem trabalhado tanto, que aquilo sai de uma forma natural. Não temos mais que fazer um esforço. Né? Que era como Jesus. Ele dava a outra face, porque ele não se incomodava mais com o que o outro estava fazendo. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas é uma historinha chinesa que diz que o mestre estava fazendo uma meditação, aí chegou um guerreiro e começou a querer brigar com ele, e ele continuou tranquilo na meditação dele. Aí o guerreiro xingou ele de tudo que é coisa, não sei o quê, e passou o dia inteiro nisso, e ele ali meditando, e os discípulos
dele apavorados, no escuro, assim, não vai tomar uma atitude, não vai se defender. Né? Aí quando chegou no fim do dia, ele estava exausto, de tanto xingar e falar, foi embora. Aí os discípulos perguntaram, mestre, mas como o senhor passou o dia inteiro com aquele homem ofendendo e falando horrores e o senhor não se defendeu? Por quê? Aí ele disse, mas meu filho, quando te dão um presente que tu não aceita, com quem fica o presente? Então foi o que eu fiz. Eu deixei o presente que ele estava me dando com ele. Né? Olha o que é essa sabedoria. Eu ainda tenho várias informações para chegar nisso, mas esse é o nosso objetivo, sabe? Que a gente comece a se dar conta disso e que a gente comece aos pouquinhos ir trabalhando. Se a gente conseguir isso uma vez no dia, puxa vida, que maravilha! E isso dá um ânimo. Consegui! Aí no dia seguinte a gente, hoje eu vou tentar duas. Né? E assim a gente vai indo até o dia que a gente vai ser como Gandhi, como Mandela, nossa, como Jesus. Então, mas ele próprio disse, né? Vocês serão como eu e muito mais. Por quê? Porque ele sabe do potencial que cada um de nós tem. E ele sabe que Deus não está sentado num trono lá longe, Deus está dentro de nós. Né? Deus é amor, então ele está dentro de nós. E foi isso que ele veio nos ensinar, ele veio nos despertar para tudo isso. Então Jesus voltará? Que bom, gente, eu respondo para vocês, ele não precisa voltar, porque ele já está com todos nós. Estejamos nós com ele, né? Que é isso que é a nossa parte. Estejamos